falando do Jorge Jesus, porque ele fez história nessa terça-feira. Jorge Jesus, agora treinador do Al Hilal, é dono do novo recorde de vitórias seguidas no futebol mundial, não é só no futebol árabe não. O Al Hilal venceu o Al Ittihad, inclusive o Al Ittihad é comandado pelo treinador Marcelo Galhardo, lembra dele? E chegou a 28 triunfos, 28 vitórias seguidas, galera. Isso é assustador. Além do o Michael, lembra do Michael? Pois é, que teve boa passagem pelo Flamengo, também faz parte desse marco histórico, digamos assim. O recorde anterior era do clube The New Saints, do país de Gales, que em 2016 conquistou 27 vitórias seguidas. Parabéns ao Jorge Jesus pelo feito histórico. Isso mostra que o Neymar não está fazendo a menor falta para o Al Hilal nesse momento. Vamos falar de Flamengo agora? O PVC fez um levantamento, o jornalista PVC fez um levantamento com um gol sofrido, o Flamengo comemora o mês do menos vazada da história do Campeonato Carioca. Só o Fluminense de 1911 terminou o Campeonato Carioca com título e apenas um gol sofrido. Porém, naquele ano, o tricolor disputou apenas 6 partidas. O Rossi, goleiro do Flamengo, está a 875 minutos sem sofrer gol. O recorde do Fla é de Cantarelli, com 959 minutos sem ser vazado entre 1978 e 1979. Por falar em Rossi, ele está em alta, não só aqui, por não sofrer gols, mas também lá na Argentina. O Diário Olé, um dos principais sites aí, principais mídias argentinos, classificou o goleiro como uma das chaves do sucesso do Flamengo e cita que virou um muro entre as traves. Quem diria, hein, Rossi? O único gol sofrido por Rossi em 2024 foi num amistoso contra o Orlando City, em janeiro. Justiça seja feita, isso tem que ser dito, é verdade, o Rossi está sem ser vazado a 875 minutos, mas não porque ele está fazendo grandes defesas absurdas. Eu acho que isso é mérito não só do Rossi, do Tite, do time todo, porque a marcação está começando lá no setor ofensivo, a gente pôde ver isso contra o Fluminense no último jogo, e o setor defensivo foi ajustado. O Rossi não trabalha. Gente, no último jogo contra o Fluminense, o Rossi não fez uma defesa sequer. Então, isso é um trabalho não só do Rossi, é um trabalho do time todo, obviamente algo que é preparado pela comissão técnica e, claro, comandada pelo treinador Tite. Então, parabéns aí à comissão técnica, ao elenco, porque é um grande marco e, de fato, o Flamengo pode pensar em terminar o Campeonato Carioca sem sofrer gols. Sejamos francos, vencer o Fluminense de novo ou empatar em 0-0, nenhum absurdo. Pegar o Nova Iguaçu, pegar o Vasco, não vejo nenhum absurdo o Flamengo vencer os 2 jogos ou até mesmo empatar em 0-0 os 2 jogos. Então, galera, nenhum absurdo o Flamengo terminar, a torcida, a diretoria, a comissão técnica imaginar terminar esse campeonato com apenas um gol sofrido. E lembrando, o Flamengo sofreu esse gol, mas não foi o Tite não, e nem os jogadores comandados por Tite. Na época era o Mário Jorge e a garotada, sub-20, sub-23. Então, justamente o Nova Iguaçu que fez o gol no Flamengo, se eu não estiver enganado. Vamos falar agora de mercado da bola, porque de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo analisa uma proposta de empréstimo por 1 ano ao Manchester United pelo atacante Antony. O Flamengo tem o desejo de contar com brasileiros na janela do meio do ano. Antony tem 24 anos e vive um momento de instabilidade lá no clube inglês, porque o atacante não tem tido espaço na equipe, que pagou quase 100 milhões de euros em 2022. Segundo o Júlio Miguel, os ingleses têm interesse de emprestar já na próxima janela e ver o Flamengo como um bom destino. Vale lembrar que os clubes já fizeram negócio semelhante com o Andrés Pereira em 2021. Um grande empecilho ainda, de acordo com o jornalista, no negócio é a briga que o Antony teve com a namorada em setembro do ano passado. Outro fator que pode pesar contra é que o empresário do Antony é o mesmo do Gabigol, o Júnior Pedroso. Há uma rusga e mal-estar pela renovação de contrato com o Gabigol não ter sido feita. Então, tá aí a informação. O Flamengo, portanto,
segundo o jornalista Júlio Miguel, de olho no atacante Antony. Eu vou dar minha opinião. Esse imbróglio, esse problema fora das 4 linhas, envolvendo uma possível agressão à namorada, a namorada acusou, cara, eu acho que o Flamengo não precisa comprar esse barulho agora. É a minha opinião. Até a apuração dos fatos, enfim. Acho que seria uma negociação também extremamente difícil, mas tá aí, Júlio Miguel Neto informando o interesse do Flamengo em ter o atacante Antony. Dê a opinião de vocês aí, pessoal. Vocês acham que seria um bom reforço para o Flamengo? Tecnicamente falando, obviamente, eu não tenho dúvidas. O grande problema é essa imagem dele fora das 4 linhas. Mas, enfim, quero a opinião de vocês. E por falar em Gabigol, Gabigol treinou normalmente, tá? Nessa terça-feira, com os demais jogadores, ou seja, recuperado da lesão muscular, e a ideia é que o jogador seja relacionado no sábado contra o Fluminense pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Recuperado ou não, bem ou não, a gente sabe que o Gabigol hoje é reserva. E é duro dizer, cara, mas eu acho que a gente pode estar vivendo aí os últimos momentos do Gabigol com a camisa do Flamengo, ou a última temporada, melhor dizendo, do Gabigol com a camisa do Flamengo. Eu não vejo o Gabigol aceitando uma renovação de contrato com um tempo menor daquilo que ele havia acordado com a diretoria na temporada passada, enfim, aceitando ser reserva no time do Flamengo. De fato, eu não consigo enxergar isso. A gente pode estar vivendo, sim, não é nenhum exagero em dizer isso, que pode ser o último ano do Gabigol, lembrando que o contrato dele acaba em dezembro. Eu também não acredito no Gabigol assinando um pré-contrato com uma outra equipe. Vocês pensam assim, beleza, ele já pode assinar no meio do ano. Gente, assinar um pré-contrato no mundo da bola é visto como algo assim, como que eu preciso utilizar uma boa palavra para vocês entenderem. Não é antiético, mas é algo que, assim, no mundo da bola não é bem quisto, digamos assim. Quando o jogador faz isso é porque ele não tem a menor relação com o clube, ele não tem nenhum sentimento pelo clube, nenhuma gratidão pelo clube, e são coisas que eu tenho certeza que o Gabigol tem para o Flamengo. O Gabigol é ídolo, é considerado por muitos aí o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Eu duvido que o Gabigol assine um pré-contrato no meio da temporada para sair de graça no meio do ano. Acho que essa novela da renovação vai se estender até dezembro, mas não com o Gabigol assinando um pré-contrato e saindo de graça. Para finalizar... Não para a sequência de soco na cara no Flamengo, Bruno Prado. Se tivemos Roque Balboa, Marcos Braz, agora ele tem um discípulo. O Wesley deu um soco na cara de um torcedor num quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é claro, tá? O lateral do Flamengo, de 20 anos, diz ter sido muito provocado, diz que o torcedor estava perseguindo ele no quiosque, ia atrás, falava. Então, a gente tem que saber o que aconteceu. Mas o fato é que o Wesley já praticamente assumiu que deu um soco na cara do empresário. O empresário postou foto com olho roxo, boca cortada. Ou seja, mas tem um negócio também, tá? Estão falando lá no Flamengo, vamos esperar, analisar a situação para ver o que vai ser feito. Se punirem o Wesley e não puniram o Marcos Braz, tem alguma coisa errada aí. Porque agressor da mesma forma, agrediu de forma covarde por trás um torcedor num shopping na Barra da Tijuca. Então, se punirem o Wesley e não punirem o Marcos Braz, alguma coisa vai ter que ser perguntada, não pelos amiguinhos de dirigentes que fazem pergunta em coletiva, mas por repórter sério que não precisa babar o ovo para ganhar informação. Tem que perguntar. Vai punir o Wesley e não vai punir o Marcos Braz? Por isso que eu acho também que estão demorando aí para se posicionar sobre essa situação do Wesley. Agora, eu vou querer falar, então eu vou até pedir para guardar esse assunto, porque o Wesley, lateral do Flamengo, ele deu um soco na cara de um empresário num quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É aquele negócio. Ele já tá alegando que ele foi muito provocado, que o cara foi atrás dele, que o cara ficou provocando. Se o cara não agrediu, pra mim, ele não tem que agredir. Manda o cara pra casa daquele lugar, manda o cara pra aquele lugar, sai do lugar porque ele é uma pessoa pública. Ele agrediu.
O Flamengo já deixou claro, a gente vai falar sobre esse assunto aqui quando eu voltar do Pânico, mas o Flamengo já deixou claro, vamos apurar antes de tomar qualquer decisão. Vamos ver as imagens, porque o cara foi na polícia. Prestou queixa na polícia de agressão, mostrou olho roxo, boca cortada. O Flamengo quer ver as imagens antes. O negócio é o seguinte, se o Marcos Braz não foi punido, Rodolfo Landim, se o Marcos Braz continuou vice-presidente de futebol do Flamengo e não foi afastado, Rodolfo Landim, qual a moral que vocês vão ter para fazer alguma coisa com o Wesley? Se o vice de futebol do Flamengo agrediu, mordeu virilha de torcedor, deu soco, chutou no chão, pegou por trás, como disseram as investigações, e nada aconteceu com o Marcos Braz, por que alguma coisa aconteceria com o Wesley? Tá, qual é a diferença? Para mim é até mais grave a do Marcos Braz, porque o torcedor estava de costas, estava saindo. A do Wesley ainda não tem as imagens. Então eu tô louco para ver a decisão do Flamengo. O Flamengo virou um ringue de boxe, meu amigo. Não para. O Flamengo não para. Teve um soco na cara do preparador físico no Pedro. Teve mordidinha na virilha do Marcos Braz no torcedor, com direito à agressão, tudo aquilo. Quando o clima tá maravilhoso, o Wesley, que hoje em dia nem jogando tá, né, resolve dar um soco na cara de um empresário no quiosque lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu não sei o que fez o empresário. O Wesley diz que ele foi provocado, o Wesley diz que ele estava tirando fotografia, o Wesley diz que ele ia atrás do Wesley e ficava debochando do Wesley. Agora, nada justifica um soco na cara. Se ele é pessoa pública, vai embora. Sai e fala, ó, esse cara tá me enchendo o saco. Eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Eu sou a favor da resposta. Tá zoando? Manda pra aquele lugar, manda pra casa daquele lugar. Aí se tiver agressão por parte do cara, aí é legítima defesa. Agora, dá um soco na cara, o cara mostrou a foto, né? Tá aí na imprensa, a foto com olho roxo. A gente tem a foto, Kaique, do empresário, ele mostrou, tá lá nas notícias, ele de olho roxo, boca cortada. O negócio é que o Flamengo, Piperno, Vanderlei, Bruno, disse que vai analisar antes tudo, inclusive as imagens, para ver se vai ter punição pro Wesley. A minha pergunta é, por que o Wesley vai ser punido se o Marcos Braz não foi? Porque aí, se tiver algum repórter que se preste, que tenha coragem para perguntar, não os amiguinhos de dirigente do Flamengo, aí ó, essa é a foto do torcedor, com o olho roxo e com a boca cortada, né? Ele é empresário e ele deu queixa na polícia. Diz ele que foi inclusive ameaçado de morte se ele colocasse isso na mídia. Foi o que eu li na reportagem, que o Wesley inclusive ameaçou ele de morte se ele soltasse isso na mídia. E aí os advogados dele recomendaram que ele fosse na delegacia, já que teve uma ameaça de morte. Agora, tem que escutar o Wesley, claro, tem que ver as imagens, claro, mas se o Flamengo resolver punir o Wesley, a pergunta tem que ser, opa, diretoria, porque o presidente não vai botar a cara. O presidente não bota a cara para falar nesses assuntos. Quando ganha, bota. Aí tem que perguntar, por que o Wesley foi punido e o Marcos Braz não? Porque a situação é muito parecida ou inclusive pior a do Marcos Braz. Porque ele vai atrás do torcedor, ele agride por trás, isso de acordo com o Ministério Público, tá? Não de acordo comigo, não. Agride por trás, o amigo também chuta o torcedor no chão, tem a mordida na virilha que foi denunciada lá pelo torcedor e que virou meme, virou piada. Agora, seria um constrangimento, né? É errado do Wesley, mas se o clube não puniu o Marcos Braz, como puniu o jogador? Vanderlei, Piperno, Bruno? Bom, foi para a polícia, né? Foi. A polícia vai investigar. Só queria lembrar que naquele confronto, daquela briga que teve, aquela agressão que teve entre o Marcos Braz e aquele motoboy, depois do pronunciamento do Marcos Braz, imagens não confirmaram o que disse o vice-presidente de futebol do Flamengo. Tanto é verdade que depois houve uma mudança de rota, de novo uma correção na declaração, né, o Piperno? É possível, horas depois, mas só em função de que a imagem mostrou que não era bem aquilo que o Marco Braz tinha dito.
E houve um acordo, aliás, isso já foi divulgado, um acordo entre o Marcos Braz e o motoboy na justiça. Ponto. Que é algo que a justiça permite. Um acordo e o assunto foi encerrado. Agora chegamos no caso do Wesley. Mandaram para o chefe do departamento de futebol. Mas eu acho que não vai acontecer nada com relação ao Flamengo. Não vai acontecer nada. Vai ter, sim, acho que uma conversa com o Tite. O professor Tite vai conversar com ele com aquela tranquilidade, da mesma maneira que, sem gritar e com voz doce, ele comentou aquele comportamento que ele não gostou do Gabigol. Saca só que legal. Na hora que o Gabigol queria entrar para bater a penalidade no lugar do Pedro. Então eu acho que o Tite leva muito a sério isso, comportamento, ele acha que não tem que trazer manchete negativa para o futebol do clube. Na verdade, o Wesley trouxe uma manchete negativa. Se fala do Flamengo, estamos falando do Flamengo aqui sobre esse caso. É o que menos o Tite quer. Aliás, qualquer outro treinador não gostaria que um jogador seu levasse para o futebol ou para o clube manchete negativa. Esse discursinho de que não tem nada com a vida do cara fora do clube, isso não cola mais. Os fatos já estão mostrando isso há muito tempo. Então, essa... Se ele foi provocado, é justificativa? Ele... Não, eu acho que a imagem vai mostrar. Ele não está dizendo tudo isso? Tomara que tenha uma imagem para mostrar, para confirmar o que ele está dizendo. Mas, enquanto isso, tem que ouvir a versão dos dois. E a polícia vai dar... É muito temeroso para a gente falar alguma coisa. Naquele episódio do Marcos Braz, alguns até ficaram emocionados. Escorreram lágrimas quando ele disse que porque minha filha, não sei o que, aquele negócio todo. Foi ameaçada. Você fez um discurso aí. Porque se eu estivesse lá, minha filha não. É isso, não é? Você fez um discurso. Não fiz, não. Você falou. Não fez, você está bem equivocado. Não, o que você falou? Dessa vez eu não falei, não. O que você falou? Eu não defendi o Marcos Braz em momento nenhum. Não defendo o Marcos Braz. Não. Você não falou o que eu estou dizendo, mas estou dizendo, você também se sentiu sensível pela palavra dele. Senti não. Eu falei que eu queria escutar. Eu queria ver se realmente, porque nas imagens que tinha pelo celular, não tinha ameaça nenhuma. Eu vou falar muito que está em moda. Eu vou reconsiderar o que eu acabei de dizer. Não. Não registre na ata isso que eu acabei de dizer. Mas não importa. Mas muita gente ficou emocionada quando ouviu o Marcos Braz. E depois as imagens mostraram que não era aquilo que o Marcos Braz tinha dito na conversa. Então, eu acho que é importante, pelo menos da minha parte, aguardar com um pouquinho mais de tempo para saber exatamente o que aconteceu. Agora, é uma situação, né? Um jogador que não está jogando, criar burburinho no Flamengo numa fase tão boa. Né? Tão boa, a fase é tão boa. É o que eu falo, você está defendendo que o cara possa criticar o jogador? Não, mas vai embora, pô. Vai embora. O cara tá me enchendo o saco. Eu vou sair daqui. Eu vou sair, eu vou me divertir com os meus amigos. Não agressão, que aí já vai ter mais assunto pro Flamengo que não seja o campo que hoje é impecável, Bruno e Piperno. Sim, eu acho que tem muito mala que vai perturbar jogador na rua, e não tem que perturbar nem na rua e nem em rede social. Quem sou eu para dizer o que o atleta deve fazer na rede social? Mas se eu fosse atleta, eu bloqueava todos os comentários. Não tem ninguém vai comentar nada. Eu fazia um negócio bem institucional. Hoje meu time vai jogar contra tal time. Ótimo, isso aí, acabou. Eu acho que isso aí é uma coisa... O rapaz que foi agredido aí, ele acusa o Wesley, levou para a delegacia, a polícia vai investigar e ver o que acontece. Acho que o Flamengo não tem nada com isso. Acho que não vai mudar. Mas o Flamengo teria que punir o jogador? Não, nada. Acho que não. Ele que, se abrirem um inquérito contra ele, ele que responda, que se chamarem para depor, ele vai depor. Acho que não é algo assim para o clube se meter assim. Não, acho que não é algo assim com uma... A princípio não é algo assim de uma gravidade assim pro clube se meter numa coisa da vida dele. Ele vai responder. Aí o rapaz fez a acusação e aí o Wesley vai depor, enfim, se abrirem algum processo contra, ele vai responder, mas acho que o Flamengo não vai acontecer nada. É ver se o Wesley está bem emocionalmente aí para as próximas partidas. Se tiver tudo bem, segue a vida e ele responde. Se esse negócio andar para frente, se o negócio prosperar, ele vai responder pela acusação que está sendo feita contra ele. Piperno. Eu também acho isso. Quer dizer, primeiro tem que haver uma investigação. Depois disso, então,
o clube, né, se for o caso, toma aí as medidas em relação a alguma medida aí punitiva em relação ao jogador, mas por enquanto não dá para fazer nada, né? Não tem nenhuma informação conclusiva, a não ser o hematoma no olho do rapaz, mas a gente não sabe como foi que começou também esse entreveiro aí. Então, por enquanto, o que a gente tem é a palavra de um versus a do outro e mais o olho roxo do rapaz. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, rapaziada, isso aqui foi mais uma informação aqui do nosso canal, né? E uma excelente notícia. Flamengo aí, né, supostamente interessado na contratação do Antony, do Manchester United, jogador que já atuou muito bem no Ajax e se destacou no São Paulo, né? E também da seleção brasileira. Então já quero saber a sua opinião, torcedores rubro-negro. O que você acha a respeito dessa contratação, né? Você é a favor da contratação do Antony vestindo a camisa do Mengão? Cara, sem dúvida seria uma baita contratação, né? Um grande jogador aí, o Antony. Na minha opinião, eu gostaria assim de ver o Antony vestindo a camisa do Flamengo. Eu quero saber a sua opinião, torcedores. E aí, você que está do outro lado da telinha, vocês gostariam, vocês estão de acordo com essa contratação aí do Antony vestindo a camisa do Mengão? Comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante, beleza? Rapaziada, no demais, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se, então é importante, inscreva-se no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos diariamente, beleza? Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso Mengão.